sou Thalita Maia, sou psicóloga, especialista em droga-dependência, especialista em gênero e sexualidade e sou coordenadora do Centro de Cidadania LGBT do Médio Paraíba, que é ligado ao Programa Estadual Rio Sem Homofobia. Segundo Michel Foucault, até o século XIX, as relações sexuais, as práticas sexuais entre as pessoas não definiam uma identidade. Então não importava se a pessoa se relacionasse com homens e mulheres ou com homens e mulheres. Ainda não se existia o conceito de heterossexualidade ou homossexualidade. As pessoas acabavam se casando, com pessoas do sexo oposto, independente das práticas sexuais que elas tinham, por uma questão de manutenção do status ali da sociedade, pensando muito de uma forma biologizante do ponto de vista da reprodução, e também pensando na questão das heranças, dos bens. Então, independente das práticas sexuais acontecerem com homens, mulheres ou com homens e mulheres, isso não interferia na questão do casamento, que apesar de não existir o conceito de heterossexualidade, eram relações heteronormativas, porque tinham foco na reprodução e na manutenção ali da questão dos imóveis, das heranças, enfim. A partir do século XIX, surgem os manuais diagnósticos para fazer uma tentativa de regulação social do sexo e da sexualidade. Para isso, para a gente ter o que é desviante, a gente precisa ter conceitualizado o que é algo socialmente esperado. Então, nesse período histórico, começou-se a fazer uma discussão do que era o bom sexo e o mau sexo. Então, o bom sexo, ele era heteronormativo, ele era dentro do casamento, ele visava a reprodução. E o mau sexo era tudo o que não era isso. Era tudo que, de alguma forma, era considerado desviante. Para vocês terem uma ideia, o termo homossexualidade foi cunhado antes do termo heterossexualidade. O termo homossexualidade data de 1869. Em contrapartida, o termo heterossexualidade surgiu apenas em 1892. Lembrando que na época não se falava heterossexualidade e homossexualidade, se falava homossexualismo e heterossexualismo, que são termos que caíram em desuso, porque o sufixo ismo, ele diz respeito a algo que é patológico. E já é sabido, desde 1990, já vem se discutindo essa questão, que homossexualidade não é doença, nem distúrbio, nem transtorno e nem perversão. Em 1960, um teórico chamado Stanley Cohen desenvolveu uma teoria sobre o pânico moral. O pânico moral, ele é associado aos processos de temor que dizem respeito à aproximação de algumas mudanças. Isso acontece em dois processos. O primeiro são alguns grupos que apresentam algum tipo de ameaça para o status da sociedade, e a gente tem que lembrar que estamos falando de uma sociedade patriarcal, machista, heteronormativa, cisgênera, branca e por aí vai. Essa sociedade vai associar determinados grupos algumas características, fatos, enfim, que não necessariamente dizem respeito verdadeiramente a esse determinado grupo. Outra parte do processo é a associação e a difusão desses estereótipos, o que gera o pânico moral. E se falando em diversidade sexual e de gênero, a gente precisa se lembrar que existe um pânico moral. Dito isso, é muito importante que a gente fale sobre a questão da diversidade sexual e de gênero, justamente para desconstruir esse pânico moral. Ele surge a partir da difusão de informações que não são verdadeiras e que são pensadas justamente para criar um alarde social e para existir uma cobrança da sociedade em cima de determinados grupos. E, infelizmente, em cima de mentiras. A gente teve aí como exemplo a questão da invenção
da ideologia de gênero, né? Ou da mamadeira de piroca, enfim. Isso foi inventado, isso foi criado para manutenção desse pânico moral, né? E de alguma forma isso funciona. Mas sabe por que funciona? Porque a gente não fala disso. A gente não pega para falar do que realmente é. E aí a gente acaba se apegando a essas informações que não são verdadeiras. E aí a gente começa a manifestar preconceito das formas mais cruéis e perversas possíveis. Um exemplo disso foi os anos 80, com o boom da AIDS, onde na época se considerava a AIDS inclusive um câncer gay, como se só pessoas homossexuais, como se só homens homossexuais pudessem ser infectados com HIV/AIDS. A gente sabe que não é assim. A gente sabe que hoje em dia os estudos apontam, inclusive, uma feminilização da AIDS, né? Uma heteronormalização da AIDS, né? Pessoas heterossexuais também são infectadas com HIV, né? Pessoas casadas também são infectadas com HIV. Então, olha o desserviço que a difusão dessas informações do HIV dentro de um contexto de pânico moral causou para a comunidade LGBTIQA+, que sofre os impactos disso até hoje, com estereótipos de promiscuidade, com estereótipos de vinculação de doenças, coisas que não são reais, né? A gente tem um livro chamado Na Trilha do Arco-Íris, que é de Simões e Facchini, e que faz uma pesquisa nas paradas LGBTs de São Paulo, entrevistando pessoas LGBTs, e onde vai mostrar famílias LGBTs constituídas há mais de 20 anos, ou seja, a partir daí a gente já começa também a desfazer esses estereótipos. Então olha como é importante a gente pensar na questão do pânico moral e nas informações que são difundidas e no quanto a gente não para ouvir o que realmente é real.